nesse sentido também que a gente quis falar sobre a Slow Medicine, né? Não é propriamente uma aula completa, né? Tem um movimento, né? Um movimento é um conteúdo amplo, mas que quando eu percebi o tema, apesar dele já ter algum tempo, quando eu fui procurar temas assim, a gente busca sugestões e também tenta buscar temas de novidade, né? A Slow Medicine já tem alguns anos, vocês vão ver a primeira publicação do professor Alberto Dollara, né, italiano, e que tem algumas peculiaridades. É curioso que ficou Slow Medicine, né, mas tem um sentido mais de slow, não é de medicina lenta somente, né, é mais de assistência. Tanto que ele fala no primeiro artigo também sobre o papel da enfermagem, que a gente pode perfeitamente extrapolar para qualquer profissional de saúde. Vou passando aqui para a gente entrar. Então, o que se espera ao final, né? Conhecer a origem, apesar de ser um tema relativamente novo aqui no Brasil, já tem um movimento mundial, vocês vão entender melhor essa origem, o conceito, né? E aplicações práticas e algumas semelhanças com outras inovações, que tem, na verdade, interfaces com algumas coisas até que a gente falou aqui, né? Então, vamos tentar passar aqui. Bom, a origem. O primeiro, quando apareceu, um artigo, Invitation to a Slow Medicine, né? Um convite à medicina lenta, né? Numa tradução literal. Um cardiologista, Alberto Dollara, é um suplemento do Italian Heart Journal. Eu confesso que foi um pouquinho difícil achar esse artigo na íntegra, tá? Porque ele era uma publicação que tinha um nome, e esse nome foi mudado, né? A revista evoluiu, o artigo é de 2002, a partir daí começou uma série de movimentos, inclusive no Brasil. O link está aqui, ó, que é o site, né, da Slow Medicine Itália, né? Mas tem o movimento também no Brasil, que depois eu vou mostrar para vocês o acesso. Então, basicamente, é um movimento que teve o sentido, uma contraposição da fast medicine, né, fazendo uma comparação com fast food. Existe um movimento, que o símbolo é esse caracolzinho aqui, que o caracol é obviamente lento, né, com a slow food, né, na verdade, assim, alimentos de cocção lenta, né, de cozimento lento, frutas que você precisa descascar. Então, tem um sentido assim, diferente daquela comida pré-digerida, pronta, né? Eu vou dizer que eu pessoalmente não gosto, né, da alimentação, mas também desse tipo de alimentação que é o fast food. Eventualmente, a gente, na correria do dia a dia, a gente come. O problema é virar o teu padrão alimentar, né? Esse que é o problema. Então, isso estava virando, e tem virado, a gente tem percebido, o padrão alimentar da maioria das pessoas. Alimentos pré-digeridos, né, de preparação muito rápida, com muita gordura e muito sal, obviamente, né, porque a gordura por causa do sabor e conservação, e o sal pelo mesmo motivo. Então, se vocês lembrarem no interior, quem teve parentes no interior talvez tenha vivenciado isso, como é que conservava a carne quando não tinha geladeira? Era salgar a carne e colocar dentro de um recipiente com banha. Era a maneira de conservar por bastante tempo. Então, isso se sabe que até hoje a maneira mais barata de conservar alimentos, que é com muita gordura e muito sal. Infelizmente, isso tem repercussões para a saúde. Mas o sentido o ponto principal é o tempo. Tempo, né? Então, assim, pensem no tempo de cocção. Então, para descascar uma fruta, do que pegar uma fruta já cortada e já com o suco pronto. Você tem que preparar esse suco, tirar a casca, né? Algumas vezes você usa a casca, mas a maioria você descasca, lavar, então dá todo um tempo de preparação. Da mesma maneira, o Alberto Dollara foi muito feliz quando ele fez essa correlação. Estamos num tempo de fast food, também estamos num tempo de fast medicine, uma medicina rápida, de consumo rápido. Então, isso preocupou, é muito interessante, porque você vê bem, um cardiologista que eventualmente atende urgências, né? É claro que você não tem aquele tempo todo para discutir casos de urgência, mas ele atende também pacientes crônicos, pessoas crônicas,
que a gente sempre fala da longitudinalidade do cuidado. Então ele teve essa percepção e fez um convite para essa reflexão, né? Daí o artigo convite para a medicina lenta. Então essa comparação com fast food, com fast medicine, né? com a medicina ou a assistência à saúde muito rápida e pouco personalizada, pré-definida, se a gente fizer uma comparação, assim, a gente já tem praticamente os protocolos todos prontos, né? Tipo, tem tal doença, esse tratamento, esse exame. Então, será que não tem que olhar para as pessoas? Ele começa a fazer essas reflexões. Será que a gente não precisa parar e olhar que precisa de uma medicina mais personalizada, de uma atenção à saúde mais personalizada, com um tempo maior para entender os problemas? Então essa comparação foi bem interessante, e não por acaso o símbolo aqui do Slow Medicine, os dois caracóizinhos aqui, né, mostrando, não de uma maneira que não fosse interpretada de uma maneira pejorativa, de uma maneira lenta, mas uma maneira reflexiva, com um tempo natural para as coisas acontecerem. Então esse é o artigo, eu não consegui o artigo original, eu peguei um resumo dele que está aqui no PubMed, né? Se vocês quiserem buscar, é só colocar Invitation to Slow Medicine, vocês localizam. Inclusive na página do Slow Medicine Brasil, tem também o link para esse resumo, que eu traduzi, fiz uma tradução, pode não estar perfeita, desculpe o inglês, né? Mas para facilitar aqui a nossa discussão, até pelo tamanho da letra. Então assim, na prática clínica, olha bem, ele vai falar mais à frente sobre enfermagem. Então, toda vez que estou falando de Slow Medicine, mas estou falando da atenção à saúde, né? Então o conceito é um pouquinho mais amplo, né? A hiperatividade é frequentemente desnecessária, a correria, né? Nesse sentido de correria. A adoção de estratégia de atenção lenta, né, pode ser mais recompensadora em muitas situações. Você vê que não é para tudo, né? Ele faz uma ressalva aqui. Tal abordagem permitiria aos profissionais de saúde, particularmente aos médicos e enfermeiros, ver que ele já no lançamento ele não coloca, apesar do nome, o sentido é de assistência. Ter tempo suficiente para avaliar problemas pessoais, familiares e sociais dos pacientes extensivamente, para reduzir a ansiedade enquanto esperam por procedimentos diagnósticos terapêuticos não urgentes. Avaliar novos métodos e tecnologias cuidadosamente para evitar, não é demissões, né, altas, né, a tradução aqui, desculpa a falha, altas prematuras do hospital, ou intervenções desnecessárias, e finalmente para oferecer um apoio emocional adequado para os pacientes terminais e suas famílias. Bom, eu vou mais à frente fazer um pouco mais dessa reflexão, mas se vocês pararem e pensarem, vocês já vão falar assim, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Já ouvi isso, tem até uma sugestão do Gerson nesse sentido. Então, que assim, a práticas integrativas usa muito esse conceito, a medicina de família de uma certa maneira também. Mas esses 3 pontos, observa aqui, pessoais, né? Então atenção ao indivíduo, independente da profissão ou especialidade médica, familiares, então a importância da família na atenção à saúde para qualquer especialidade. Às vezes a gente fala assim, medicina de família, ou enfermeiro de saúde da família. Então, mas peraí, a família é importante para todas as áreas da saúde, sub-áreas, né? Todas as profissões. E as questões sociais, todos nós estamos inseridos em alguma comunidade. Então, precisa de tempo para ter essa compreensão. De novo a comparação, cocção de alimentos, né, de forma lenta, na chama de vela, como se dizia antigamente. Descascar uma fruta, se alimentar de uma maneira slow, uma maneira lenta, saudável, é muito importante na relação para você compreender as questões fundamentais na assistência à saúde. Então ele trouxe esse conceito, fez uma comparação muito interessante, né, que vem sendo trabalhado ao longo desses anos todos. Bom, eu não sei se a visualização está boa, eu tentei fazer um pouquinho mais de reflexão sobre o conceito, se a gente consegue aumentar um pouco, só para mostrar que tem um sistema transacional total, né? Eu uso muito esse caso, o caso da senhora Tomazetti. O Bloom era um sociólogo, e ele trabalhou uma abordagem sociológica
com uma paciente que tinha diabetes, que no primeiro momento a gente tem aquela visão de uma hiperutilizadora, né? O que é o hiperutilizador? A gente usa até de uma forma preconceituosa, que deveria ser evitado, o poliqueixoso, que são aquelas pessoas que a gente não quer atender, tipo, lá vem o poliqueixoso. Evitar esse termo. Então, o que acontecia com essa senhora? Ela ia com muita frequência à urgência, então ela tinha uma descompensação contínua do diabetes, imagine isso na década de 50, né, dificuldade de manter uma compensação com a limitação de medicamentos que tinha, né, e, na verdade, a grande solução para ela foi colocar um acadêmico, um estudante de graduação da área de saúde, por acaso um estudante de medicina, que foi na casa dela, foi tentar entender a situação. Pelo sobrenome já deu para perceber que era uma senhora italiana, matrona, aquela característica de mãezona, né? Era uma senhora americana, mas de ascendência italiana. E que para ela, sim, receber muitas pessoas em casa, né? Então, receber as pessoas em casa significa muita comida. Então, para compensar um diabetes nessas situações, era muito complicado. Para resumir a história, ela parou de visitar o serviço de urgência e emergência quando se compreendeu melhor a realidade dela e fez pequenas adaptações na dieta, na atividade física, no uso de medicamento eventualmente. Mas para que dizer isso, né? Esse slide aqui simboliza bem a questão do tempo. Por quê? Nós, médicos e profissionais de saúde, achamos assim, alguém bateu com a varinha de condão na nossa cabeça, nós viramos profissional de saúde. Dedo engano, nós temos todo um background, todo um antecedente pessoal, familiar e na subcultura que a gente vive. Da mesma maneira, a pessoa que a gente está atendendo, que a gente está chamando aqui de paciente, mas não é um termo que a gente usa, né? Paciente reporta doença, né? E a pessoa não é a doença que ela tem. Ela faz parte de uma família e essa família está inserida num subgrupo, né? Então, essa compreensão demanda tempo. Essa interação que está aqui na transação expressiva, na transação instrumental, quer dizer, o que é o olho no olho, né, do atendimento, a gente precisa de ter um tempo para compreender isso, que é o que o Alberto Lara coloca na Slow Medicine, né? Precisa de um tempo adequado para compreender todas essas questões familiares e comunitárias, né, ou subculturas que estão envolvidos na nossa compreensão, né, do que a gente está vendo da pessoa que a gente atende, mas também da pessoa que a gente está atendendo precisa compreender a gente, né? Tem um médico que eu ouvi falar, nunca vi isso, mas eu ouvi falar que ele coloca embaixo da mesa dele, sob um tampo de vidro, quem ele é. Sou fulano de tal, tenho tantos anos de idade, tenho 2 filhos, né? Moro aqui, trabalhei em tal lugar, fui formado em tal lugar. A gente tem mania de pendurar o diploma. Ele coloca as características pessoais dele. Porque, assim, a lógica dele, se eu pergunto para a pessoa quem ela é, da família dela, da comunidade que ela vive, por que ele não pode saber a minha também? Então isso facilita muito esse entendimento. Só que, de novo, o ponto central que eu percebi na minha interpretação do Slow Medicine é o tempo, mas não é o tempo assim... não é um tempo determinado, a gente não sabe quanto é esse tempo de compreensão. Ele pode se dar em poucas vezes de encontro, poucos momentos de encontro, mas com certeza é muito difícil num encontro só. Então a gente precisa entender, e aí, gestores, atenção, se tem algum gestor assistindo, pode parecer retórica a gente repetir isso, mas precisa de um tempo adequado de consulta. Volta e meia alguém me pergunta assim, quantas consultas a gente tem que fazer, né? Qual que é o recomendado pela OMS? Eu, na verdade, não sei, a gente não sabe dizer isso. Se é uma pessoa que tem essa interação há mais tempo, pode ser que seja mais curto mesmo. Então é variável. A gente põe um tempo estimado, de 15 a 20 minutos, né? 3 ou 4 consultas por hora, mas não pode ser rígido, né? O que é muito difícil, às vezes, de compreender, principalmente quem está do lado de fora, aguardando o atendimento, que é por médico, enfermeiro, dentista, né? Então, pode estar justamente nessa correria que a gente tem, a gente está perdendo essas etapas aqui prévias de entendimento, né, de compreender quem é essa família, de que família que essa pessoa vem, de que subcultura ou comunidade que ela está vindo. Então é diferente, estou vendo aqui, tem gente, a Lucilé lá de Santa Maria de Itibá, que é enfermeira, ela certamente deve ter uma prática diferente com aquela subpopulação que ela atende lá, que tem uma subcultura
uma origem, né, diferente de quem está aqui, por exemplo, na Serra ou em Vila Velha. São pessoas, claro, são seres humanos, é muito parecido, mas tem peculiaridades ali que aquela comunidade vai ter que a gente completamente diferente uma da outra. E a gente, quando a gente muda para um lugar desse, é médico, enfermeiro, dentista, ou técnico de enfermagem, né? O profissional vai precisar de um tempo de adaptação para aquela comunidade. Né? Então, sempre estou repetindo insistentemente a questão do tempo, que é esse que está em jogo na Slow Medicine. Não é uma prática nova. O Alberto Lari fala assim, a gente precisa recuperar esse tempo que a gente tinha. Né? E a gente precisa ser compreensivo também. Às vezes lá dentro do consultório, do atendimento, aquela pessoa está precisando de um tempo que você já teve, né? E tem que ser solidário. Talvez ela está precisando de um tempo maior para ter essa interação com o profissional que atende. Nem sempre a gente tem essa paciência, né? Festa, correria, né? Hiperatividade, né? Então a gente está sempre correndo. Comendo rápido, precisando correr do atendimento ali para um outro e fazer uma outra coisa. Então calma. Slow Medicine, né? Slow, tempo lento, tempo para compreender com quem que a gente está lidando. Então, eu acho muito legal esse slide, se aplica a esse entendimento de compreender quem é a pessoa, quem é a família e quem é a comunidade. Tempo. Quanto? Não sei. Mas, com certeza, não é uma consulta apenas de 15 minutos. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, assim, eu continuando a reflexão sobre o conceito, eu achei várias afinidades conceituais ou do movimento do Slow Medicine com muita coisa que a gente vem falado aqui, né? Então, eu não vou dizer que é o único, né? Mas são conceitos semelhantes. O método clínico centrado na pessoa, né? Que é da década de 80, basicamente o Lowenstein, que era um médico da África do Sul, que esse método foi escrito pela Moira Stewart, como mostra aqui no livrinho, né? Tem um livro já. Então, talvez seja interessante. Só um minutinho, Adriano. Vou ver se melhora aqui. Vocês vão me situando aqui se o áudio está ruim, né? Então, assim, qual foi a grande preocupação do método clínico centrado na pessoa? Destacar a pessoa, né? Por quê? A nossa prática, eu posso falar bem da medicina, ela é centrada na doença. A gente aprende a trabalhar a doença. E até a anamnese ela é centrada no médico. O médico pergunta o que ele quer. Né? Então, quando a gente passa a falar no método centrado na pessoa, e aí eu achei muita afinidade com o Slow Medicine, escutar. Para você ouvir uma coisa, ouvir um sentido, né? Um dos sentidos que a gente tem. Mas escutar, compreender o que a pessoa está falando, demanda tempo. Às vezes a gente está preocupado em digitar no computador e pedir o próximo exame, o próximo paciente para ser atendido. Então precisa desse tempo. Então, compreender a pessoa, de novo, a questão do tempo. Então, só que ele foi um pouquinho além, o método clínico centrado na pessoa, que vem no esforço para transformar como um método que pode ser ensinado. Né? Por isso tem que ser escrito. O Slow Medicine ainda é relativamente novo, vamos chamar assim, para virar uma disciplina acadêmica, mas pode caminhar para isso. Né? Eu acho que tem essas afinidades justamente para isso. A ciência busca afinidades, né? Não toda ciência que busca, tipo, eu sou proprietário desse conhecimento. Desconfie. O conhecimento é para ser compartilhado. Buscar afinidades, buscar pontes, não muros. Né? Então, acho que a Slow Medicine pode beber muito dessa fonte, né? E vice-versa, né? Assim como o método clínico centrado na pessoa. Mas que seja ensinado. A gente às vezes não se preocupa, faz os movimentos, mas não traz para dentro da graduação. Né? Então eu acho também a prática integrativa, ela carece disso também, de entrar na graduação, porque ela bebe de fontes semelhantes. Né? A questão da escuta ativa, até a escuta agressiva, como algumas pessoas colocam, né? Ouvir agressivamente, né? Eu já usei essa expressão aqui que eu acho bem interessante. Mas e não é uma ciência marginal, né? É uma ciência que tem que ser central na escola. Então, esses elementos a gente já discutiu, que eu estou trazendo para não olhar assim, poxa, agora o mundo tem uma revolução que é a Slow Medicine. Não. A gente precisa entender que tem elementos que podem ser levados para dentro da graduação. Professores aí que eu sei que estão assistindo, né? Pensem nisso. Isso precisa ser ensinado, né? Não podemos só ensinar uma
uma anamnese centrada no profissional, né? Apesar de já ter esse movimento de mudança, mas isso tem que ser feito de uma forma sistemática. Como é que o Lowenstein fez? Filmou 1000 consultas e botou alguém para estudar. 1000 consultas filmadas para ver como é que era o método de atendimento dele. Daí gerou o método centrado na pessoa. Então, acho que ainda como disciplina acadêmica, a Slow Medicine ainda não chegou nesse ponto, né? Talvez esses movimentos se juntando, eles tenham mais força para entrar na graduação e que o profissional saia com essa bagagem, né? Não é só depois que forma vendo uma teleconsultoria ou uma web palestra, né? Então, só lembrando aqui questões importantes, né, da reflexão e do subconceito, já coloquei em outros momentos. O ponto chaves, né, isso tem outras webs aqui, tudo isso, toda essa relação que a gente já colocou lá, para intensificar a relação médico-pessoa. Se você não ouve, meu caro, você vai ter muita dificuldade com a relação com a pessoa que você atende, né? Então, para resumir isso, entender a experiência de doença, não vou entrar em detalhes aqui dos movimentos, né? Mas assim, como que a pessoa vivencia a doença? Se você não parar e ouvir, né? Você fica queixa conduta, né? Está com dor de cabeça, dá remédio para dor de cabeça. Está com febre, dá remédio para achar febre. Claro que em urgências, né? É um pouquinho diferente. Mas como é que você vai abordar essa pessoa? Você precisa entender como é que ela vivencia a doença. Pode ser uma coisa extremamente dramática, né? Por exemplo, a senhora Tomazete doente, era uma coisa teatral até, né? Ela indo para uma emergência, família toda atrás, né? Quantas vezes vocês não viram isso? Então a maneira de vivenciar a doença é diferente. Tem famílias que é de uma forma muito mais discreta, né? Como é que você vai compreender isso, né? Como é que você vai compreender se não tem um tempo para falar, para ouvir, né? Então aqui, voltando, né, para variar, fala da questão do tempo, sendo realista. Você não tem todo o tempo do mundo. Você tem que administrar esse tempo também. A gente sabe que tem uma pressão da demanda, pressão de gestão para a produção, né, e às vezes você precisa de mais de um encontro, né, para poder otimizar esse tempo. Às vezes numa consulta só você não consegue ter toda essa percepção. Que dirá resolver um problema, né? A gente é muito pretensioso, a gente quer resolver problemas, né? Então a Slow Medicine bate muito nessa tecla aqui também, né, muito forte no método, né, centrado na pessoa. Bom, sobre as aplicações práticas, eu achei legal que no próprio site, vocês veem aqui embaixo, www.slowmedicine.com.br, eu achei várias afinidades com o que a gente faz, né? Slow Medicine não é uma especialidade médica, é um movimento e tem toda uma defesa de uma prática que pode ser usada por qualquer profissão, né? Essa questão do tempo que é central. Então é bem importante. Aqui tem vários artigos, se vocês olharem na página do Slow Medicine, que tem uma afinidade com prática integrativa, com cuidados paliativos, a abordagem na atenção hospitalar, e na atenção ambulatorial. Lembrando assim, olha só, eu gosto de citar esse exemplo, pessoa que interna com diabetes. Eu ouço com frequência, até por uma questão de compreensão, não culpo quem fala isso, não é esse sentido, para não criar dicotomias. Mas assim, olha, a gente internou aqui no hospital um paciente com diabetes que é de vocês aí da unidade de saúde, né, da saúde da família. Ele estava compensado, completamente compensado. Ele ficou 2 semanas aqui no hospital, o diabetes dele ficou beleza, né? Ficou perfeitinho, controlado, 80 de glicemia. Agora ele volta para casa, descompensa tudo. Então assim, bom, você dizer que cada ambiente, né, que a gente está falando é completamente diferente. O hospital você tem um controle quase, né? Não é assim, quase que absoluto, sobre o que a pessoa come, os horários que ela come, o horário da medicação, né? E o horário de dormir também, né? É até anedótico. Uma vez eu tive uma reclamação de uma paciente, quando eu ainda estava no hospital, que acordaram ela para tomar um remédio para dormir, porque estava na prescrição. Tem uma rotina que tem que ser seguida. Bom, o paciente estava dormindo, foram lá e acordaram ele, porque estava na prescrição, tinha que tomar um remédio para dormir. Então você tem um controle quase que absoluto, né? Na atenção ambulatorial e também na domiciliar, a Slow Medicine faz esse contraponto, que é possível você fazer nos dois ambientes, né, sem muito problema. Só que tem peculiaridades que a gente chama atenção aqui
em outras webs que a gente colocou. No cuidado paliativo, a colocação é em relação ao tempo, mas é em relação assim, poxa, essa pessoa está para morrer, né? Cuidado paliativo não é só para paciente terminal, vamos fazer um contraponto aqui, né? Quanto tempo essa pessoa tem de vida? Era muito comum a gente ouvir médicos assim, que parecia que tinha uma bola de cristal, falar, olha, tem tanto tempo de vida. Quem é que sabe, né? Quem é que sabe? Então, esse tempo, ele é muito relativo. Então, a Slow Medicine propõe momentos de reflexão em pessoas internadas ou em cuidado paliativo em domicílio, para que ela possa refletir sobre a vida dela, sobre o cuidado dela. Por exemplo, ela não pode não querer, não aceitar determinados tratamentos, não pode ser imposto, né? O respeito em qualquer época da vida, não é só para cuidado paliativo. Mas assim, se não parar e ouvir, como é que você vai saber os desejos, né? As fantasias que a pessoa tem? Então, eu acho assim, talvez do que tenha mais proximidade com o que a gente conhece, sejam as práticas integrativas, né? Da Slow Medicine, que foi até alguém colocou aqui a questão, algumas ideias, né, sobre abordagem, né, de alimentação, né, de alimentação vegana, e prática integrativa talvez a gente tenha que retomar aqui, que já tem uma linha de cuidado. Então, eu achei essa interface muito interessante, assim, porque às vezes as consultas são um pouco mais longas, né, justamente para entender se aquele medicamento, vamos pegar o exemplo da homeopatia, está adequado para aquela pessoa. Como é que você vai fazer isso se não tiver tempo? Estou pegando um exemplo da homeopatia, que às vezes a gente separa muito. Fala assim, a homeopatia é uma coisa, a medicina alopática é outra. Não tem elementos que possam ser usados de um e de outro. Por exemplo, essa questão do tempo, né, de ouvir, de compreender. Então é mais um movimento que traz elementos que a gente está sentindo falta, né, que a gente perdeu na assistência de saúde. E que eu acho que a prática integrativa, né, eu não sou homeopata, eu não trabalho com a área, não sou acupunturista, mas que a gente observa tem vários elementos que a Slow Medicine traz aqui. Bom, então assim, até peguei um pouco do que está no site, né, da Slow Medicine, que eu estimulo que as pessoas assistam. Então a ideia dessa apresentação não era esgotar o tema, mas que vocês se estimulassem a assistir, já praticamente terminando aqui. Olha bem, né? Começa a raciocinar a falta de equilíbrio da nossa sociedade em comer, em se relacionar no serviço de saúde, no nosso caso, né? Vai fortalecer sempre os extremos. Como se o certo estivesse só de um lado ou de outro. Esse é um erro. Nós temos essa dificuldade de ponderar, de escolher um caminho do meio. Às vezes a pessoa não quer tomar o medicamento. Ela não se sente bem, mas olha, esse é o melhor medicamento que tem. Para mim não é. Né? Então, analisando ambos os lados, isso reflete na prática da medicina. É difícil achar um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Né? Para isso, a gente precisa de tempo. Então, pacientes e médicos parecem transitar entre a medicina alopática fast, né, com alta tecnologia, altamente resolutiva, baseada em eficácia, repleta de medicamentos, queixa, conduta, sintoma, tratamento. Né? A tendência é a gente medicalizar muito e pedir muito exame. Né? E parece que a medicina natural, lenta, né? As conversas são lentas. Né? Apesar de a gente também, até as conversas está tomando fast. Né? A gente usa muita rede social, né? Mal utilizada, não estou condenando. Daqui a pouco vocês vão achar que eu sou o homem das cavernas, né? Que eu não uso rede social, né? Faço uma medicina lenta. Não é isso, é uma evolução, a gente tentar fazer de uma maneira com menos medicamento, menos exames e de uma maneira mais racional. E o pior, né, os extremos não se conversam, claro que não conversam, não tem tempo para ouvir, não tem tempo um defendendo a sua corrente, né, ou a sua profissão, então a gente não tem tempo para conversar, para se entender. Não se conversam, não se integram, né, olha o termo, prática integrativa, talvez quem exercite isso melhor, né, no nosso dia a dia. Então, o Slow Medicine, quando eu peguei no site aqui, né, o que eu peguei nas referências, principalmente no site, estou colocando no site porque eu acho que é mais fácil para acessar ali. Tem vários artigos científicos e uma linguagem bem para leigo também, né, bem acessível. Então, assim, tem que estar equilibrado. Questão emocional, familiar, espiritual,
E também, assim, não adianta ser um profissional bonzinho, né, se você não tem conhecimento técnico, tá? Então, ainda carece um pouco a área também, não uma crítica, né, mas uma reflexão. Mas a medicina carece ainda de pesquisa científica para trazer algumas evidências, né? Então, talvez a medicina de família eu colocaria também com o mesmo problema. Eu acho que a prática integrativa também. A gente precisa de buscar sempre as evidências, né? Não sei se vocês perceberam quando teve a web sobre espiritualidade, a importância que está se demonstrando a questão da espiritualidade na assistência, né? O desenvolvimento, né, da abordagem espiritual para melhorar vários problemas de saúde, né? Então, isso tem sido estimulado, tem sido estudado e já tem trazido algumas evidências. Então, no caso da isomedicina, carece disso. Eu percebi pouca produção científica, né? O Alberto Dolara, né, ele faz um início de movimento, mas é claro, isso demora alguns anos para a gente ter uma produção científica. Mas é uma área promissora, né, que eu acho que se a gente parar em pensar esse aspecto que eles chamam muita atenção do tempo, né, que eu repeti várias vezes aqui, que talvez a gente tenha que pensar, talvez até colocar um quadro assim, slow, né, lento, né, nos consultórios para a gente lembrar disso. Eu também, eu puxei algumas, eu estava estudando o tema, né, revendo, relendo alguma coisa, eu não sou do movimento, né, eu sou médico de família, mas achei essas afinidades, e eu observei que tem esse movimento aqui também que é interessante, que tem uma interface, que é Hello, my name is, né, olá, meu nome é. É uma médica, né, que é um paciente com câncer em estado terminal, durante uma internação em 2013, ela teve uma sepse pós-operatória e fez uma observação que parece até anedótica, né? As pessoas não se apresentavam antes de prestar os cuidados. Ela era médica e não se deu conta disso. Talvez ela não se apresentou para vários pacientes que ela atendeu. E ela ficou resmungando, reclamando, e o marido dela falou: para de chorar, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que mudar. E também apareceu um movimento. Então, esses movimentos que têm afinidade, que a gente deve incorporar na nossa prática, também é interessante, né? Tem a ver com o tempo, né? De novo, da slow medicine. Como é que você vai... Será que a gente tem dado a importância devida para a apresentação? Tipo, bom dia, boa tarde, eu sou fulano de tal. Não é questão de ser educado, não. Olha bem, ela estava num estado grave, né, na internação. E como que ela sentiu que isso era importante, a pessoa se apresentar para ela. Então a gente vai passando uma sequência de um para outro, né? E não consegue nem se apresentar. Então, vamos pensar assim, em termos práticos. Vamos começar o slow, né, a atenção lenta, voltando a falar o nome, se apresentando, dizendo que eu sou fisioterapeuta, fulano de tal, sou médico, sou enfermeiro. Pode parecer uma coisa extremamente simples. Aí a maioria vai dizer, eu já faço isso. Presta atenção como você está fazendo, isso é de uma forma mecânica, né? E se já faz, parabéns. Acho que outros elementos a gente pode, no momento do atendimento, ter o cuidado com esse tempo que a gente vem falando aqui. O tempo é uma sequência, né? Uma sequência de eventos. Começa por apresentação. Eu peguei esse exemplo para fechar aqui a apresentação, que a gente parece que fala de coisas mirabolantes, né, inovações, mas quando vocês ouvirem inovação no atendimento é falar o nome, né? Não é um grande aparelho, um grande equipamento, isso impressiona muito, claro, nossa, tem um tomógrafo, uma ressonância de último tipo, um ultrassom, claro, isso é preciso, mas, né, inovar é se apresentar e falar o nome, ter tempo para ouvir as pessoas. Então essa campanha, né, foi o nome da médica aqui para finalizar, Kate Granger, né, uma médica lá do Reino Unido, e ela lançou esse movimento. Por que a gente não pode lançar algum ou se incorporar a alguns desses, né? E mais, né, como a Adriane está falando ali, de trazer isso para dentro da graduação, que depois a gente fica dizendo assim, olha, os profissionais não são nada humanos, né?
Falar nisso, lembrando aqui da humanização, fazer um parêntese aqui antes de finalizar. A humanização tem uma confusão muito grande. Tem gente que fala assim, não, mas será que a gente está tratando de animais, não é de humanos? Para que a humanização, né? Porque também tem o outro lado. Esperam que o profissional de saúde seja super-humano, um super-herói, né? Então a humanização é para também lembrar que nós somos humanos, temos uma família, temos uma comunidade que a gente vive, e que nós também somos imperfeitos, né? Então, a humanização é dizer assim, o profissional de saúde também é humano, né? Ele não é um super-humano, ele não está acima de todos os erros, todos os defeitos, né? É imperfeito também. Então, para ter essa compreensão também e aceitar o profissional como ser humano, precisa de tempo, né? Então, vou começar falando o nome, né? Hello, my name is... Olá, meu nome é Marcelo, né? Sou médico de família, que posso te ajudar? Simples, isso é inovação, por incrível que pareça, né? E nos aceitar como humanos imperfeitos, né? Então, a Slow Medicine é um movimento interessante, já tem no Brasil, vocês podem procurar mais, mas que tem, na minha percepção, várias peculiaridades, várias afinidades com práticas integrativas, né? O Jeremias está falando, é o Fast Medicine. Exatamente, foi esse termo que ele usou. Parece piada, né, Jeremias? Mas o Fast é assistência, né? Acho que tudo está numa sequência, parece uma fábrica, né? Vai lá para o acolhimento, do acolhimento, passa para a consulta, da consulta vai pegar remédio, parece uma linha de montagem, né? Então a gente precisa parar e refletir, e também, assim, tem uma questão de sobrevivência. Esse cuidado com o tempo pode não ser imediatamente compreendido. Começa por uma medida bem simples, se apresentar e falar o nome. Deixa de ser fast, né? Tipo, oi, tudo bem? De pressão? Sou eu, sou um ser humano, estou te atendendo, né? Deixar essa fast medicina, essa fast assistência ou assistência rápida de lado. Está na hora de superar isso e olhar isso como inovação. Ok? Então essa era uma apresentação breve, né, hoje. Eu tenho falado aqui que a gente tem tratado desse tema como médico de família, né, mas não é um conhecimento, ninguém é proprietário de conhecimento, e a gente deve trazer mais temas de inovação na área de saúde. A gente sempre tem lançado algum tema novo para poder aprofundar mais. Então minha sugestão é que aprofunde o tema, o movimento tem no Brasil, né, eu não faço parte dele, mas que a gente aprofunde e volte a tratar do assunto, né, em outras práticas que a gente perceber interesse, ok? Era isso então.